Eclesiastes, capítulo 1, de 4 a 10, diz o seguinte: Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer: veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. O pastor Gui, ele pregou, eu não sei se foi esse ano ou ano passado, uma série de pregações sobre Eclesiastes, com o título, o sentido da vida, o sentido para a vida. Então, se você for no nosso canal do YouTube, no playlist, você pode acompanhar essa série de pregações, foi maravilhosa, falando um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes. E a temática do livro de Eclesiastes é justamente isso, a vida, ela vale a pena? Quem escreveu o livro de Eclesiastes foi o rei Salomão, filho de Davi, e Salomão, conhecido como o homem mais sábio de todos os reis, o homem que talvez por muitos conhecido como o homem das 1000 mulheres, quando na verdade a gente deveria lembrar mais que ele era mais sábio do que tinha 1000 mulheres. E Salomão, ele foi um rei muito rico. A Bíblia fala que Davi, o seu pai, gostaria de construir o templo, mas Deus, ele incumbe esse trabalho, essa responsabilidade para o seu filho Salomão. Em uma conversa com Deus, em uma oração com Deus, em um sonho, Deus aparece a ele, pergunta o que ele gostaria. Salomão, o que você gostaria de ter? Imagina Deus chegar para você no meio da noite e falar assim: João, Maria, Alexandre, Samuel, o que você gostaria de ter? Eu vou te dar. Rapaz, é perigoso isso, pensar dessa forma. E Salomão, ele pede sabedoria. E Deus fala: além da sabedoria, eu vou te dar muita riqueza. Eu vou te dar, eu esperava que você pedisse vitória contra os seus inimigos, riqueza, mas como você pediu sabedoria, eu vou te dar isso. E aí, Salomão escreve Provérbios, ele escreve Eclesiastes também. Só que Eclesiastes é um livro onde Salomão imagino que já esteja mais velho, e ele começa a perceber que muitas coisas na vida, que a sabedoria que Deus deu para ele, na verdade, não valiam a pena, porque ele continuava a buscar o sentido da vida para isso. Esse primeiro capítulo, ele fala muito sobre isso, ele faz essa introdução, porque basicamente ele fala o que eu falei no começo, dando a introdução. As coisas, elas continuam numa rotação. A Terra, ela continua girando. Então, quando a gente se baseia no que a gente vai viver hoje, e alguns minutos, segundos depois para o dia 1º, a gente começa a perceber que o sol vai nascer de novo, a gente vai perceber que ele vai se pôr de novo, no dia 2 alguns vão voltar a trabalhar novamente, talvez no mesmo emprego, e ele falar: o que tem isso de vantajoso? Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre o seguinte: a Bíblia, o livro de Eclesiastes, ele fala muito sobre se a vida vale a pena. Salomão fala sobre isso. Mas a pergunta que eu quero instigar e provocar vocês nessa manhã é o seguinte: o sentido da vida para mim em 2024 é mudar de trabalho, talvez, abrir o meu negócio, casar, ter filhos, ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro,
ter uma promoção. Qual dessas perguntas você pode estar se fazendo ou você pode estar planejando para esse ano? Eu estava no meu Instagram e eu estou vendo muitos casais, pessoas falando assim, estou agora aqui, nesse último final de semana, fazendo o meu planejamento do ano que vem. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu acho que nós temos que fazer isso. Eu sou uma pessoa que preciso me programar para fazer isso. Agora, e se eu dissesse para você que a primeira e a mais importante pergunta, ou duas perguntas, que nós deveríamos fazer no dia de hoje é: o que Deus quer de mim para 2024? Ou melhor, o que Deus quer mudar em mim? E é aqui que a gente começa a entrar nessa mensagem. Porque a mudança não está baseada num dia ou no outro dia, no que nós estamos acostumados, de meia-noite e 1, nós viramos o ano e a nossa vida muda. Na verdade, nós precisamos pensar o seguinte: o que vai mudar na nossa vida? O que vai mudar na minha vida como marido? O que vai mudar na minha vida como esposa? O que vai mudar na minha vida como pais com os meus filhos? O que vai mudar na minha vida como um agente de transformação na vida de outras pessoas? E acima de tudo, o que vai mudar na minha vida se eu entregar a minha vida para Jesus? Então, a mudança, ela não está no que a gente está acostumado a ver, numa virada de ano, simplesmente um calendário. Mas ela está na mudança que nós temos aqui dentro. E vocês, talvez, possam estar concordando comigo e já chegaram nessa conclusão que, então, Samuel, eu não dependo de uma virada de ano. A virada na minha mente pode ser em qualquer dia do ano, em qualquer momento do ano. Mas nós estamos falando sobre um novo começo, sobre um novo momento. E não tem como a gente pensar, porque a gente gosta disso, a gente gosta de 2024, maravilha. Então vamos lá, agora vamos seguir, né? Vamos começar um novo plano de leitura da Bíblia. Vamos começar a planejar melhor as coisas. Mas, queria falar um pouquinho sobre um cara que precisou de uma mudança radical na vida dele. E nós vamos ler Gênesis 32, de 22 a 31, que diz o seguinte: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Então fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo que este não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Para você talvez que não saiba, Jacó depois recebe o nome de Israel. Israel, depois o povo escolhido por Deus. Jacó, filho de Isaac, né? Nós temos Abraão, onde Deus deu a promessa para ele.
Sua mulher Sara não podia ter filhos. Por um milagre, Deus concede a ela a bênção de ter filhos já velho. Isaac nasce. E depois Isaac casa-se. E a sua mulher também não podia ter filhos. E pelo milagre de Deus, ela tem 2 filhos. E aí a Bíblia fala que no ventre da mulher de Isaac, tem dois bebês ali, Esaú e Jacó. E eles brigavam dentro do ventre da mãe. A ponto que tem um momento que no próprio nascimento, Jacó, ele tenta sair primeiro ali na frente de Esaú. E aí os dois bebês nascem. E Jacó, ele era o preferido, eles cresceram, e Jacó se tornou o preferido da mãe, enquanto Esaú se tornou o preferido do pai. E um belo de um dia, Isaac já muito velho, e ele não conseguia enxergar direito. Esaú era um homem do campo, um caçador, e Jacó, ele era o filhinho da mamãe. Ele ficava ali debaixo da saia da mãe, e belo de um dia, Isaac, seu pai, pede para que Esaú, ele casse um animal e faça uma refeição para ele. E aí a esposa de Isaac vai lá, ouve a história e fala para Jacó correr, e ela ajuda Jacó para que ele enganasse o pai, não vou entrar em detalhes, para que ele servisse aquela comida antes de Esaú. Por quê? Porque Isaac daria uma bênção para Esaú. E aquilo, naquela época, era algo muito importante quando se dava uma bênção. Era bênção ou maldição. Era bênção em primeiro lugar. E Jacó, ele vai, consegue enganar o pai, e o pai o abençoa. E aí quando Esaú chega com a caça, vai dar para o pai dele, para Isaac, fala assim: mas eu já abençoei o teu irmão, ele me enganou. Jacó enganou o próprio pai. E Esaú recebe uma maldição, ou não recebe uma bênção tão bênção assim. Enfim, com isso Esaú planeja matar Jacó. Jacó foge e vai para uma terra do tio dele, Labão. E ali ele trabalha por 14 anos para poder casar com a filha de Labão. Ele trabalha 7 anos, Labão dá uma filha que na verdade não era que Jacó tinha se apaixonado. E depois de mais 7 anos ele se casa com a mulher que ele estava apaixonado. Ou seja, Jacó tinha 2 mulheres. E Jacó trabalha para ele, enriquece, ganha dinheiro, e chega o momento dele sair de lá. Detalhe, Jacó também em algum momento engana Labão. Então, parece que essa questão de enganação já vinha com Jacó, tanto que o nome de Jacó, o significado é enganador. Imagina você trazer para a tua vida isso. Imagina você, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou que na casa dele, na família dele, eles começaram a brincar um pouquinho sobre essa questão de significados de nomes. E aí, eu não estava entendendo muito bem. Aí ele falou assim: pô, a hora que chegou na vez do meu tio falar o significado do nome dele, ele ficou triste por falar. Por quê? Porque o nome dele era Jacó. Enganador. Então Jacó, ele trazia esse estigma para a vida dele. E aí existe um momento determinado, que é onde nós chegamos nesse texto, onde Jacó, ele está prestes a reencontrar Esaú. Lembrem-se, desde o dia que ele fugiu da casa dele, da terra dele, fugido do irmão dele para não ser morto, o irmão dele foi para um outro lugar, uma outra terra, constituiu família, ganhou riquezas, construiu riquezas, patrimônios. Agora, eles estão prestes a se encontrar. E Jacó, ele, na esperteza dele, o que ele começa a fazer? Ele começa a enviar presentes e mensageiros para o irmão dele, para tentar amansar o irmão dele, Esaú.
E o mais interessante, que eu dou mais risada quando eu vejo aqui, é que nada do que ele fez deu certo. Mas olha que coisa interessante. A gente vive hoje num tempo onde às vezes a gente manda mensagem no WhatsApp para uma pessoa e é uma mensagem de texto. E a gente não consegue saber se a pessoa do outro lado ela está brava com a gente, ela está feliz com a gente, por conta do texto que a gente mandou. É por isso que tem um áudio, mas mesmo assim o áudio, quando se acelera, às vezes dá uma impressão que a pessoa está brava com você, não é verdade isso aí? Então, ali, naquele momento, Jacó, ele só recebia informação dos servos dele de que é o seguinte: olha, Esaú, ele só falou que está vindo ao teu encontro. Eu, no lugar de Jacó, eu pensaria o quê? Eu estou lascado, não é verdade? E aí Jacó, quando ele se vê prestes a encontrar o irmão dele, já tinha feito de tudo para tentar amansar o irmão dele, mas parece que a informação que vinha para ele é de que o irmão dele não estava afim de nenhuma paz, nada. Aí nós entramos nesse texto. Jacó se viu no momento que não tinha mais o que fazer. Ele já tinha usado de todos os artifícios com o irmão dele. E o tempo está passando e Jacó, ele não via saída, né? Não via saída para aquilo. O que Jacó faz? Bom, eu vou recorrer para Deus. Acho que é um pouco parecido do que a nossa vida, não é? Quando a gente se vê apertado em algumas coisas, ou quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, e aí quando as coisas elas não dão certo, a gente tenta recorrer para Deus. Mas o pior é que quando a gente recorre para Deus, a gente às vezes quer também burlar Deus em algumas coisas. Jacó, ele estava numa situação como essa, que ele não sabia mais o que ele fazer, então o que ele faz? Ele simplesmente, ele passa as duas mulheres, passa os filhos, passa os servos, e ele fala: não vai ter jeito, eu vou ter que ter uma conversa difícil com Deus. E conversas difíceis é o primeiro passo para uma nova caminhada na nossa vida. Eu sou uma pessoa que eu fujo com todas as forças de uma conversa difícil para ter. Eu sou uma pessoa muito difícil de se dar feedback de algumas coisas para as pessoas. E aí o que eu faço? Eu sempre arrumo um jeito para não ter que dar, principalmente quando o feedback que eu tenho que dar não é bom. Quando é bom o feedback, é muito legal, né? Porque você dá o feedback, a pessoa fica feliz com você e está tudo certo. Agora, quando você tem que ter uma conversa difícil com uma pessoa, porque a pessoa errou com você, ou fez alguma coisa, ou principalmente, essa é a pior parte, uma conversa difícil onde você tem que admitir que você errou, você tem que admitir e ficar com a sua bola bem baixa para você ouvir do outro lado também o feedback ruim sobre a tua vida. Isso é doloroso demais. Isso é doloroso demais. E Jacó, ele está prestes a ter esse encontro, ele está disposto a passar esse tempo, onde algumas coisas eu tiro como lição para a nossa vida, para a minha vida, e espero que você tire para a tua vida também, disso, que uma delas é conversas difíceis. Já está falando, né? Difícil é difícil. Imagino que é muito estranho, por mais estranho que possa parecer, uma conversa difícil com Deus pode ser algo fácil. Por que eu estou falando isso? Vamos pensar comigo, pensa comigo. Se você tem uma conversa com uma pessoa, e você já conversou com aquela pessoa que ela fica olhando no teu olho, ela não desvia o olhar de você, e ela fica meio que te analisando, quando você está falando com ela, está explicando alguma coisa, está justificando alguma coisa, e aí é horrível isso,
Do mesmo jeito que é horrível você conversar com uma pessoa que desvia o olhar de você toda hora, e você não sabe se aquela pessoa está prestando atenção no que você está falando, ou não está prestando atenção naquilo que você está falando. Aí quando eu penso assim, eu tenho uma conversa com Deus, Deus não está frente a frente comigo. Deus não está olhando na minha cara. E aí eu penso assim, é mais fácil, porque daí eu converso com Ele aqui em espírito, e aí eu fico pensando assim, tomara que a resposta de Deus seja somente assim, eu te perdoo, meu filho, vá em paz. Quando na verdade, Deus ele chega assim e fala, vamos ter uma conversa então sobre isso. Vamos pensar em algumas coisas. Conversas difíceis e sinceras com Deus são necessárias para um processo de mudança genuína e verdadeira. Deus espera de nós transparência. A Bíblia conta sobre uma mulher samaritana que teve encontro com Jesus no Novo Testamento. E em uma das conversas com Jesus, ela era samaritana, os judeus e os samaritanos não se davam bem. E aí, Jesus, ele tem uma conversa com essa mulher e ela fala assim, eu queria entender melhor sobre isso. Porque o meu povo fala que adorar a Jesus do nosso lado aqui, é o Monte Gerizim, e vocês falam que é em Jerusalém. E Jesus chega para ela e fala assim, na verdade, é Jerusalém porque a salvação vem de Jerusalém, mas haverá um momento em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O que significa em espírito e em verdade? Significa uma adoração de dentro para fora e uma adoração verdadeira. A vida e a jornada de nós cristãos desde 2023 para 2024 tem que ser uma jornada e uma vida de transparência com Deus. Se não tivermos transparência com Deus, a nossa vida vai continuar sendo a mesma coisa. Uma vida de adoração com Deus é uma vida sem máscaras, sem negociatas e sem esquemas. O que Deus espera de nós é algo verdadeiro. O que Deus espera de nós é algo real. Ah, Samuel, legal, então vou fazer isso. Mas a gente precisa entender uma coisa. Quando nós somos verdadeiros com Deus, nós precisamos entender que alguma coisa precisa acontecer dentro de nós. Não é simplesmente eu desabafar, não é simplesmente eu falar do que eu fiz, do que eu sou, e nada mudar dentro de nós. Então, quando nós falamos sobre uma conversa difícil com Deus, é uma conversa onde a gente vai precisar se expor. E é tão difícil quando a gente se torna vulnerável, tanto para as pessoas como para Deus. É muito difícil isso. É muito difícil a gente pensar que a nossa vulnerabilidade pode nos trazer, pode expor aquilo que a gente não quer que outras pessoas e nem Deus enxerguem. E é uma perda de tempo a gente pensar sobre isso, porque a Bíblia fala que antes que me chegue à boca, Deus já sabe o que eu vou falar, Deus já conhece o nosso coração. Mas Deus espera de nós, através de um relacionamento com Ele, através de muitas conversas difíceis, que a gente seja verdadeiro e sincero com Ele. Não adianta a gente querer caminhar com Deus com esquemas, não adianta a gente querer caminhar com Deus fugindo de conversas com Ele, não adianta a gente querer caminhar com Deus sem um relacionamento com Ele. Jacó estava prestes a ter uma dessas conversas difíceis com Deus. E aí, seguindo em frente, uma atitude humilde, honesta e sincera pode construir um relacionamento com Deus, um relacionamento genuíno com Deus. Em Lucas 18, de 9 a 14, fala o seguinte: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Jesus fala: 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava para si, e orava de si para si mesmo. De si para si mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens,
roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Já apontou para o homem lá atrás. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo e tudo que ganho. O publicano, por outro lado, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Diga a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele primeiro. Porque tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Conversas difíceis com Deus. Aqui Jesus quis, através dessa história, dessa parábola, mostrar o seguinte: Deus espera, e aquilo que nos justifica é quando somos verdadeiros com Deus. Conversas difíceis com Deus, elas nos mostram e nos expõem, mas não para que nós sejamos envergonhados com isso, porque é o diabo que faz isso sobre a nossa vida, mas para que nós sejamos transformados por Deus. 2024 é um ano de transformação na vida de cada um aqui. Eu creio em nome de Jesus. É um ano de transformação. É um ano de um novo tempo de relacionamento com Deus. É um ano onde conversas difíceis, onde nós possamos abrir o nosso coração, onde nós possamos deixar o nosso ego de lado, onde nós possamos deixar as nossas vaidades de lado e colocar diante de Deus e falar: Deus, está aqui a minha vida, cuida de mim. Esse é o tempo na nossa vida. Se você não tiver conversas difíceis com Deus, sua vida não vai andar nem em 2024, nem em 2025, nem em 2026, nem em 2030. A tua vida, ela não vai andar. Segundo passo, um esvaziamento. Gênesis 32, no mesmo capítulo, versículo 22 fala: naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. O nome Jaboque significa, em hebraico, significa esvaziar-se. O termo val, ele era como se fosse um rio bem raso, onde as pessoas elas podiam passar a pé sem se afogar, enfim. Esse val, ele existia em alguns rios para que as pessoas pudessem passar. Conversas difíceis e sinceras precisam nos levar a um novo estágio, que é um esvaziamento de nós mesmos. Vocês já ouviram esse termo? Nossa, depois que eu desabafei tudo que eu tinha que falar, eu me senti até mais leve. Tudo que eu tinha que falar, eu falei. Me senti mais leve. Aqui, quando Jacó, ele está nesse val de Jaboque, o que significa aqui, significa o seguinte, que depois de uma conversa difícil, nós precisamos entender que, quando nós nos abrimos, quando nós nos derramamos, imagine um copo cheio de água, quando eu derramo esse copo, eu fico vazio, ok? Isso é óbvio. Mas o que a gente precisa entender é uma coisa, que somente quando estamos vazios de nós mesmos, nós conseguimos ser cheios de Deus. Quando nos esvaziamos, é quando nos enchemos de Deus. 2024 é um ano que nós precisamos estar cheios de Deus. 2024 é um ano onde, como nós cantamos agora sobre saudar o Rei, é um ano onde nós precisamos que esse Rei esteja dominando o nosso coração e não nós mesmos. A Bíblia fala sobre circuncisão do coração. O que significava isso? O que significa isso? Significa que os judeus, eles têm uma prática de circuncidar seus bebês depois do 8º dia. E essa é uma prática, eles tiram parte do prepúcio da genitália do menino, e essa é a circuncisão. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso no Novo Testamento, sobre circuncisão do coração. O que significa isso? Tirar aquilo
que não precisa estar no meu coração. Esvaziar o meu coração, esvaziar a mente de mim mesmo e ser renovado pela mente de Cristo. Não existe a menor possibilidade de iniciarmos uma nova caminhada, de iniciarmos o ano de 2024 sem estarmos cheios de Deus. Cheios de nós mesmos, nunca vai dar certo. Sabe por quê? Porque conversas difíceis e insinceras levam ao esvaziamento. Quando a nossa conversa não é sincera diante de Deus, não existe. Não existe um esvaziamento e não existe uma presença de Deus na nossa vida. Profetas, muitos profetas na Bíblia, e esses profetas, eles eram enviados por Deus para falar ao povo de Israel, que era pecador, que errava tantas vezes, para falar tantas vezes sobre algo muito importante. Ele falava: as suas orações, elas são vazias. Eu não escuto as orações de vocês, porque vocês não fazem orações sinceras, porque vocês não se abrem diante de mim sinceramente. E é a mesma coisa que acontece conosco. Quando nós não somos verdadeiros, e quando as nossas conversas são maquiadas, quando nós somos enganadores, nós somos Jacós, o que acontece? O que acontece? Nós simplesmente não saímos do mesmo jeito. Nós não saímos diferente. Então, nós precisamos entender que nós precisamos nos esvaziar. Filipenses 2, de 7 a 9, diz o seguinte: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo o nome. Filipenses 3, de 7 a 9, mas o que para mim era lucro, isso Paulo, o apóstolo Paulo falando, Paulo que foi o responsável por praticamente metade dos livros do Novo Testamento, ele que escreveu, mas para mim era lucro, o que era lucro eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Isso é muito forte. Considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tenho justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus. Fala, fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, que significa reconhecer a morte de Jesus na cruz por mim, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Amém. Eu, em 2024, quero conhecer muito mais a Cristo. Eu, em 2024, quero entender que eu preciso estar vazio de mim mesmo para que Deus ele trabalhe em mim. Porque senão, eu vou ficar derrapando 2024, 2025, 2026. Eu vou ficar ali travado e principalmente eu vou ficar frustrado. Com Deus. Porque eu acho que as coisas não andam na minha vida. Mas Deus, as coisas não andam na minha vida. Mas Deus, eu não tenho o que fazer. Daqui a pouquinho eu vou encontrar com meu irmão lá. Eu já enganei ele tanto. Eu vou morrer. Deus, o que eu vou fazer? Esvaziamento. Esvaziar-se. O esvaziamento é ser cheio de Deus e vazio de nós. Parece tão clichê isso. Ah, Samuel, mas eu já entendo isso. Ah, eu vim nesse domingo para você falar sobre isso. A gente entende, mas não faz, porque na prática isso não é nada fácil. Desculpa se você veio para cá pensando que a gente vai dar uma palavra de nossa bênçãos para o ano que vem. Isso é bênção. A gente não faz. A gente não faz. Porque esvaziar
é renunciar a você mesmo. Renunciar. Está vendo como é que não é fácil? Renunciar. Renunciar suas vontades, renunciar seus desejos, renunciar, dizer, Deus, toma conta da minha vida, porque eu não consigo tomar conta da minha vida. A gente vai sair daquela porta talvez hoje, falando assim, Deus chorou e foi lá e fez, e nossa Deus, agora eu vou me esvaziar, sai de lá, você está cheio de você mesmo. E vai embora. Vai passar 31, 1, 2, 3, 4, e você vai continuar do mesmo jeito. Porque você não foi sincero diante de Deus. Precisamos nos esvaziar. Você precisa passar pelo val de Jaboque nessa manhã. Você precisa passar pelo val de Jaboque nessa manhã. Terceiro passo. Deixar para trás. No mesmo capítulo, versículo 24, Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Jacó deixou sua família para trás, entendeu que era o momento dele ficar sozinho. Queria que você guardasse isso. Grandes coisas começam a acontecer quando ficamos sozinhos com Deus. Eu vou repetir aquela frase lá do Instagram, hein? Grandes coisas começam a acontecer quando estamos sozinhos com Deus. Existem momentos onde nós precisamos estar sozinhos com Deus. Jacó ficou sozinho. Jacó ficou sozinho. Às vezes o deixar para trás significa termos que ficar sozinhos, somente você e Deus. Existem momentos onde não vai ser na igreja, não vai ser numa devocional com a tua família, não vai ser com o seu conecte, sua roda de amigos que amam a Deus, isso é uma bênção. Existem momentos onde você vai precisar ficar sozinho com Deus. Entendem que é um processo? Nós temos uma conversa difícil com Deus, nós temos um esvaziamento, e através de uma conversa difícil e sincera com Deus, nós nos esvaziamos. E aí quando nós nos esvaziamos, nós temos que ficar muitas vezes em silêncio, sozinhos, para ouvir o que Deus tem para falar para nós. E talvez Deus não vai falar de primeira. Talvez Deus vai demorar um tempo. Entenda que Jacó brigou com aquele homem uma noite toda. Talvez você precise ficar em silêncio e sozinho com Deus durante o tempo determinado por Deus. Esvaziar-se significa renunciar, lembra? Deixar para trás, ficar sozinho. Aqui, obviamente, que Jacó, ele deixou a família dele. Eu não estou falando para ninguém deixar a família, por favor. Mas, às vezes, é lógico que foi algo momentâneo, deixar a família e ficar sozinho. Mas algo que eu aprendo com esse texto e com essa parte, Jacó ficou sozinho, é que se nós queremos o novo de Deus para a nossa vida em 2024, talvez a gente precise abrir mão de pessoas, sim. Talvez a gente precise abrir mão de relacionamento, sim. Aquele relacionamento que você não colocou diante de Deus, que talvez não seja a vontade de Deus para a tua vida. Pessoas que talvez elas não vivem o mesmo que você quer viver com Deus. É difícil isso. Muitas vezes a nossa vida cristã é isso. Falei no começo sobre Connect. Falei no começo sobre nós queremos caminhar com você. Caminhar com pessoas que amam a Deus e professam a mesma fé é sempre o melhor para a nossa vida. É claro que a gente tem a nossa vida. Eu tenho amigos que não são cristãos. E eu gosto demais deles. Amo a vida deles. Gosto de estar com eles. Mas eu entendo que somos diferentes. Porque eu acredito em algo que eles não acreditam. Mas eu também posso ser um canal de bênção para a vida deles. O grande problema hoje é que a gente começa
o que mais está sendo pregado é o seguinte: mas a gente, quem faz o lugar é a gente. A gente pode estar envolvido com as coisas, mas assim, o amor venceu e a gente, né? É o tempo da graça. Renunciar, esvaziar, significa você entender que eu posso até conversar com pessoas, posso até me relacionar com pessoas, porque eu não posso ser um ET. Cada um de nós temos a nossa vida, mas nós precisamos entender que existem coisas que existem um limite. E principalmente quando o limite é ferir a minha fé, ferir aquilo que eu acredito, então eu preciso deixar para trás. Se existe um relacionamento que está atrapalhando a minha vida espiritual, meu relacionamento com Deus, eu preciso deixar para trás. Jacó entendeu que não era questão da família dele estar lá, ele só queria ficar sozinho. Mas qual é o val de Jaboque que você vai estar passando nessa manhã, que você precisa passar nessa manhã? O que você precisa deixar para trás? Para 2024, sua vida ser diferente. O que você precisa fazer? É difícil demais, mas é necessário. Aquela noite para Jacó era tudo ou nada, era tudo ou nada. Não tinha mais volta. Não tinha mais volta. Nessa manhã, eu digo a mesma coisa para muitos aqui. Deus te trouxe aqui nessa manhã, talvez, para te dizer, e usar a minha vida para falar para você o seguinte: hoje é tudo ou nada na tua vida. Hoje é tudo ou nada na tua vida. Pode ser o dia 31, pode ser o dia 1º, pode ser 3 de março, pode ser junho, mas é hoje. É hoje. Hoje é tudo ou nada na tua vida. Jacó estava entendendo que era tudo ou nada com Deus. Deixar para trás. O terceiro passo é reconhecimento. Reconhecimento. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Não nos vemos verdadeiramente até que tenhamos visto o Senhor. A gente não consegue se enxergar realmente até que a gente consiga enxergar o Senhor, porque através de Deus, Ele mostra quem nós somos. Sabe, quando Jesus morre na cruz, Jesus, Ele leva todos os pecados para Ele. A Bíblia fala que Deus, por um momento, abandonou a Jesus naquela cruz, porque Ele representava todo o pecado. Foi por mim, foi por você. Para que nós pudéssemos ver a Deus. E não existe a menor possibilidade de você encontrar um propósito para a tua vida em 2024, se você não ver a Deus. Não existe essa possibilidade. Nós precisamos ver a Deus. Na nossa conversa difícil com Ele, no nosso esvaziamento, no nosso ficar sozinho, no nosso deixar para trás, nós precisamos ver a Deus. Samuel, mas como que eu vejo a Deus? Eu nunca vi a Deus. Presença. Tanto que alguns homens importantes da Bíblia, a Bíblia fala que viram um anjo, ou viram um vulto de Deus, e eles ficaram com medo de morrer, porque eles viram Deus face a face. Mas ver a Deus é ser dominado pelo Espírito Santo que Ele deixou. Quando Jesus ressuscita, Ele vai para o céu, Ele deixa o seu Espírito Santo. E é aquilo que direciona a nossa vida. Ver a Deus, a gente vê a Deus em tantas coisas. A gente pode ver a Deus em tantas coisas. Porque Deus, em a cada momento, Ele nos mostra alguma coisa para que nós o vejamos. E nada melhor do que ver a Deus através de um relacionamento com Ele, onde nós lemos a palavra de Deus, nós vemos Ele. Quando nós oramos, nós sentimos Ele. É isso. É isso. Antigamente, os homens, eles precisavam de um intermediário para falar com Deus. Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga, significa que nós temos livre acesso.
Onde você está sentado agora, você pode conversar com Deus. Onde você está sentado agora, você pode se abrir para Deus. Porque Deus, Ele está aqui, Deus, Ele quer falar com você nessa manhã. Como que você quer estar com Deus no ano de 2024? O dia chega e o anjo pergunta para Jacó seu nome. É óbvio que o anjo sabia com quem que ele estava lutando. Só que ele queria ouvir da boca de Jacó. E aqui eu acho que a essência de tudo ela está aqui. A essência de tudo ela está aqui. Quando o anjo ele pergunta para Jacó qual é o seu nome, e Jacó fala, talvez sem pensar naquilo, Jacó fala, meu nome é Jacó. Sabe qual é o poder espiritual que tem nisso aqui? Jacó estava se confessando diante de Deus. Eu sou Jacó. Eu sou um enganador. Sou eu que enganei meu pai. Sou eu que enganei meu irmão. Sou eu que enganei minha família. Sou eu que tentei esquemas. Sou eu. Sou eu. Que difícil, né? Quando Deus pergunta o nosso nome. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Deus talvez Ele está martelando isso em você. Qual é o seu nome? Eu quero saber quem é você. Eu quero saber quem é você. Eu quero que você se abra para mim. Eu quero que você se entregue para mim. Quem é você? Quem é você? E quando Jacó, ele fala quem ele é, o anjo, ele fala o seguinte, o seu nome não será mais esse. O seu nome será Israel. Israel. A nação escolhida pelo Senhor. Israel. Naquele momento, durante aquela noite, durante aquela briga, durante aquela discussão, e num romper do dia, o anjo pergunta, ele reconhece, e a sorte de Jacó é mudada ali. Talvez a sua noite, como a de Jacó, tenha sido esse ano todo. Talvez tenha sido metade desse ano. O que eu mais vi nas retrospectivas da rede social esse ano foi muito difícil, desafiador. Mas até aqui o Senhor me ajudou. Talvez o ano de 2023 para você tenha sido o seu Val de Jaboque. Talvez o ano de 2023 para você tenha sido aquela noite onde Jacó, ele atravessou lutando com aquele anjo. Isso me traz um ensinamento importante, que não existe nada melhor do que ser incomodado por Deus. Não existe nada melhor do que ser incomodado por Deus. Engraçado que aqui a Bíblia fala que, e às vezes eu já ouvi algumas pregações sobre isso, falando que muito se prega sobre a bênção, né? Não, que Jacó brigou porque ele queria a bênção e tudo mais, e se baseia nessa bênção e tudo mais. Não, ele foi lá e amarrou o anjo. Tem uma música que fala assim, Jacó amarrou o anjo, segurou o anjo e não deixou ele embora. Alguma coisa assim. Mas na verdade, a grande questão é que não havia a maior possibilidade de Jacó vencer aquela batalha. Porque na verdade Jacó estava brigando com ele mesmo. Ele não queria reconhecer, ele queria uma bênção, ele queria que houvesse um livramento, o livramento da morte. Eu vou encontrar com meu irmão, então o que vai acontecer? Quando na verdade, Deus, ele queria quebrar Jacó ali. Deus, ele não estava preocupado naquele momento sobre o encontro que Jacó teria com Esaú. Ele estava preocupado em mudar a vida de Jacó.
Deus nessa manhã está preocupado em mudar a tua vida. Deus está nessa manhã preocupado em mudar a tua história, a tua trajetória, o teu caminho. Deus não está preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã a Ele pertence. Ele quer falar com você hoje, Ele quer falar com você nessa manhã. Ele não está interessado se vai ser à meia-noite, se vai ser 1h, se vai ser em 2024. Ele quer agora, nesse horário. A minha pergunta é, você está disposto a isso? Você está disposto a isso? A palavra de Deus nos confronta e muitas vezes nós achamos que nós estamos bem com Deus, quando na verdade a Bíblia nos confronta e mostra e pergunta: qual é o seu nome mesmo? Eu quero saber um pouco sobre isso. Gênesis 32, 24. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Jacó não saiu da mesma forma. E é o meu desejo que você não saia da mesma forma nessa manhã. Em nome de Jesus. Jacó, ele reconheceu quem ele era. Jacó, ele recebeu um novo destino para a vida dele. Jacó, ele consegue responder honestamente. Será que você é capaz de parar de brigar com Deus? Porque você está pedindo mais do que você está escutando Ele. Porque você está querendo que Deus caminhe com seus projetos para 2024, quando na verdade Deus quer mudar você. Eu sou casado há 5 anos, vou fazer 5 anos agora em janeiro. E a cada dia que passa eu entendo isso, que na verdade Deus não quer mudar a minha esposa, Deus quer mudar a minha vida. Ele vai falar para minha esposa mudar o que precisa ser mudado na vida dela. A nossa vida cristã é isso. A nossa vida cristã é saber sobre mudanças que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida. Nessa manhã, a questão é, você vai parar de brigar com Deus? Você vai parar de ser egoísta demais com Deus? Você vai entender que Deus, chegou a hora de ter uma conversa difícil com você. A vontade de Deus sempre foi nos abençoar, andar conosco, nos dirigir. O problema é que nós preferimos brigar com Ele, ao invés de nos rendermos a Ele. E por último, criar memoriais. Quais são os memoriais que você quer criar para o ano que vem por aí? Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e minha vida foi salva. Era comum naquela época criar memoriais. Mais para frente, um homem chamado Josué, que conquistou Jericó, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, ele, em direção a Jericó, ele teve que atravessar o Rio Jordão, e ele atravessou o rio, através de um milagre, e ali no meio daquele rio ele colocou 12 pedras, coincidentemente que eram as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, de Israel. E ali foi o memorial da conquista. Quais são os memoriais que você tem criado e você está levando para 2023, para 2024? Quando eu olho para trás, eu vejo o que Deus fez na minha vida no ano de 2023, na minha família no ano de 2023. Eu tenho memoriais na minha casa. Eu tenho memoriais na minha família. É muito frustrante quando a gente não consegue ter memoriais. E eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes os memoriais podem ser a sua dor durante 2023. Pode ser aquela tribulação que você passou, aquele vale que você passou. Isso são memoriais. Sabe por quê? Porque mesmo os vales, os processos e as tribulações para aqueles que andam com Deus é bênção.
porque nós sabemos que aquilo que nós estamos passando, Deus está conosco para nos acompanhar, para estar conosco. A palavra de Deus fala, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não fale ainda que eu pare no vale da sombra da morte. Deus quer que nós caminhemos, mesmo no vale da sombra da morte, porque isso é bênção. Porque isso é bênção. A bênção maior é estar com Deus no ano de 2024. A bênção maior é caminhar com Deus no ano de 2024. É uma nova caminhada. Mas não é uma caminhada de você simplesmente olhar e falar o seguinte: é por esse caminho que eu vou. É um novo caminho aqui dentro. Deus nessa manhã, Ele quer trazer para você uma nova experiência aqui dentro e aqui dentro. Deus não está preocupado se vai ser à meia-noite, se vai ser 2023 ou 2024. Não, Deus, Ele te trouxe aqui para falar que Ele quer uma nova vida para você, um novo caminhar para você aqui dentro. Aqui dentro. E quando a gente tem a gente tem encontro verdadeiro com Jesus, a gente não sai da mesma forma. Jacó, ele saiu e fala que ao romper do dia, passou-se a noite, veio o dia. Jacó criou o memorial, Peniel. Eu fui salvo, eu fui salvo, eu fui salvo. Eu vi Deus face a face. Criei memoriais e a Bíblia fala, ele saiu mancando. Ele saiu mancando. Ele saiu mancando. Isso significa, quando você tem um encontro com Deus, a sua vida não é mais a mesma. Você sai diferente. Você sai diferente. Ano de 2024 é o ano de você ir diferente. Ano de 2024 é o ano de você parar de pensar naquilo que você quer projetar para a tua vida, isso é importante. Mas o ano de 2024 é o ano de você ter conversas difíceis com Deus. É o ano de você se esvaziar de você mesmo. É o ano de você entregar e falar: Deus, antes de mudar as coisas, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Esse é o meu desafio. Deus fala, esse é o meu desafio para a tua vida. No final de tudo, a gente volta para Eclesiastes 1. Faz sentido para você? Jacó, ele entendeu o sentido daquilo. O dia vai passar, o dia de hoje vai passar, as horas vão passar, você vai celebrar a noite, vai ser bom demais, mas amanhã o dia vai continuar. E qual é o sentido da vida? Jacó entendeu qual é o sentido da vida, porque mais era importante não o que ele tinha pela frente, mas o que Deus queria fazer na vida dele. Quando nós encontramos o sentido da vida, a nossa caminhada com Deus, ela se torna difícil? Pode se tornar difícil, mas nós nos tornamos muito mais fortes com Ele. Nós nos tornamos muito mais fortes com Ele. Queria que você abaixasse sua cabeça agora. O ano de 2022, para mim, para minha família, foi muito complicado. Tanto que no final do ano, nós estávamos quase dispostos a nos separar. Quase ninguém sabe disso. Porque nós deixamos que brechas fossem abertas na nossa família. E o diabo, o que ele mais quer é destruir famílias, destruir sonhos, destruir lares. Mas no especial de Natal de 2022, quando tudo parecia perdido, Deus no culto, no especial, falou o meu coração e falou o coração da minha esposa, de que Jesus era a esperança para tudo. Nós crescemos na igreja, nós ouvimos sobre Jesus, mas muitas vezes a gente se esquece de quem é Jesus.
Nós passamos pelo Val de Jaboque. E o memorial que a gente leva para 2023 é um casamento restaurado, uma vida restaurada. E nós entendemos que isso só foi possível porque em algum momento nós tivemos que confrontar a Deus, ter conversas difíceis, nos esvaziarmos, mudarmos a nossa forma de pensar. Talvez nessa manhã a sua pergunta não tenha que ser, ou seu planejamento não tem que ser: eu vou ganhar mais dinheiro em 2024, eu vou abrir a minha empresa em 2024, eu vou mudar de trabalho em 2024 porque eu estou cansado daquilo, porque agora eu vou, enfim. Talvez a pergunta, o seu objetivo nessa noite, quando Deus te pergunta quem é você, eu quero perdoar, eu quero restaurar laços, relacionamentos que o diabo quebrou na minha vida. Eu não quero passar para o ano que vem com isso na minha vida. Eu quero salvar o meu casamento, eu quero transformar, eu quero ser uma pessoa, um pai melhor para os meus filhos. Eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo. Eu quero ser bênção na vida de outras pessoas. Deus pergunta para você nessa manhã: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E a sua pergunta tem que ser: Deus, o que o Senhor quer mudar na minha vida? O que o Senhor quer transformar na minha vida?